Todo mundo já deve ter visto cenários como esses em séries, filmes e até mesmo em novelas, mas a verdade é que a maioria de nós não sabe bem o que eles representam. A Belle Époque foi um período marcado pela evolução do tecnocientífico e pelo reflexo desse progresso na cultura europeia, trazendo mudanças aos centros urbanos e ao que era considerado moda e arte. Inspirada na capital francesa, a sociedade brasileira também passou por mudanças, dando vida ao que chamamos de Belle Époque tropical. O luxo visto nos centros, no entanto, escondia a segregação dos mais pobres, que foram realocados para a periferia. Foi nessa época que surgiram os famosos cortiços. Além disso, não demorou muito para o nosso clima contrastar com as tendências da moda europeia, e nem para que os nossos costumes rejeitassem a nova cultura imposta. É por essas e outras contradições que muitos consideram nossa modernização apenas uma fachada e buscam estudar cada vez mais essa falsa ideia de progresso, com a intenção de compreender todas as suas peculiaridades. Muitas obras, inclusive, retrataram através de um processo mimético esse período histórico em que os aspectos naturais da nossa pátria foram exaltados em uma tentativa de compensar e até mascarar o subdesenvolvimento social. Oi, eu sou a Leíse, ex-aluna do Cefet-MG e atual aluna do curso de Letras da Universidade Federal de Lavras. Em 2019, eu desenvolvi sob orientação da professora Bárbara Araújo o projeto Belle Époque Tropical em recordações do escrivão Isaías Camini, contradições sociais que aparecem como forma. Esse trabalho tem como principal objetivo observar e investigar como ocorre a representação do desenvolvimento social na obra em questão. Para embasar nossa pesquisa, buscamos teóricos que discorreram sobre esse processo, tal como Antônio Cândido e Shevchenko, sendo este último responsável por apontar que a literatura assimila os processos históricos com um olhar crítico, tal como acontece em Recordações do escrivão Isaías Caminha, quando o mesmo faz referência a um decreto da época que obrigava a população a usar sapatos, e coloca nessa referência suas impressões pessoais, seu sentimento de revolta. Tal como Shevchenko, Legoff iluminou nossa perspectiva através do seu texto que abordava a relação de dependência entre as memórias. Na obra, os relatos de Isaías são fragmentos da sua memória individual, mas devido à temática a qual eles narram, podem ser vistos como um relato do Brasil, se atrelando então à ideia de memória coletiva e se relacionando com o conceito explorado por Gagnebin e Didi Huberman de imagem dialética, já que a impressão que o personagem principal tinha acerca das mudanças pelas quais a sociedade estava passando é um convite para que comecemos a refletir a respeito do passado, sempre sob uma nova perspectiva. Nesse sentido, podemos dizer que a obra usa ainda da sátira para realizar uma denúncia social, similarmente ao que fez Gregório de Matos, mas se distanciando do mesmo por fazer isso de uma forma mais comedida, que pode passar muitas vezes despercebida pelos leitores. Essa sátira barretiana muitas vezes leva ao riso, estabelecendo, portanto, relação com os pontos discutidos por Bakhtin em sua obra Questões de Literatura e Estética, já que, para o filósofo, a linguagem é uma forma de expressar crítica à sociedade em que vivemos, e um elemento próprio dessa crítica é o riso. Por fim, podemos dizer que Lima Barreto tenta popularizar a linguagem na obra, mas falha nessa tentativa, evidenciando ainda mais um conservadorismo que busca ainda na Europa um modelo de linguagem ideal. Ainda que não tenha havido mudança nessa questão, Lima Barreto inovou parcialmente por trazer temas novos na literatura, expondo um movimento que foi denominado por Tristão Ataíde como pré-modernista e que mais tarde foi retomado por Alfredo Bozzi. Fato é que Recordações do escrivão Isaías Caminha é capaz de revelar a Belle Époque tropical tal como ela foi. Uma modernização que ignorava as peculiaridades do Brasil e a heterogeneidade do nosso povo. A obra consegue representar, portanto, a entrada do país no mundo republicano com euforia pelo desenvolvimento, contrastando, no entanto, com a permanência da segregação de um projeto elitista, moralista e conservador, que compromete ainda hoje a emancipação brasileira. Se você se interessou pela obra do escritor brasileiro Lima Barreto, citada por mim ao longo do vídeo, você pode acessar o portal Domínio Público e fazer o download da mesma. Caso queira saber mais sobre o projeto que desenvolvemos, o artigo completo referente a ele estará integrando o e-book do 4º Fórum de Estudantes do Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Espero ter semeado a vontade de compreender melhor esse processo em alguns alunos. Obrigada!